Bom dia, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, um abraço para você ligado aqui no Acorda Vascaíno nessa segunda-feira, dia 19 de dezembro de 2022. Tá chegando o Natal, tá chegando esse momento de paz, de harmonia, e eu quero desejar a você uma ótima semana, que você tenha uma semana abençoada, coroada no próximo final de semana, com uma passagem de Natal muito agradável ao lado dos seus e daqueles que você bastante quer. Feliz Natal a todos, mas a gente vai ter a oportunidade de conversar muito durante essa semana. Terminou a Copa do Mundo, acabou a Copa do Mundo. Mais uma Copa do Mundo que vai e a gente, inclusive pela função que exerce, procura tirar ensinamentos, lições e principalmente tendências de um futebol, como foi, por exemplo, em 2010 na África do Sul, quando a Espanha, com o seu modelo tic-tac, conseguiu encantar o mundo trazendo o modelo instituído por Pepe Guardiola no Barcelona. Existem tendências no mundo, como foi a Holanda de 74, o carrossel de Rinus Michel, com Cruyff comandando, como tivemos aquele grande time brasileiro de 1982, que acabou não ganhando a Copa do Mundo, mas encantou o mundo com um futebol muito bonito, futebol de muita beleza plástica. Mas ali já se colocava algo que tornou-se uma discussão muito grande. A Itália, também formada por grandes jogadores, e é injusto dizer, aí a diferença dos grandes jogadores para os grandes jogadores competitivos. A Itália tinha um time que a gente precisa fazer essa reparação histórica sempre, que tinha Dino Zoff, que era um goleiro maravilhoso da Juventus. Você tinha o falecido Scirea, zagueiro da Juventus, grande zagueiro. Cabrini na lateral esquerda, a base toda era praticamente da Juventus da Itália, grande lateral esquerdo. Você tinha Antonioni, que era um meia cerebral que jogava na Fiorentina. Tardelli, meia de grande talento, grande jogador. Bruno Conte, atacante, lado de campo, pé invertido, mas era um meia que fazia a ponta da Roma, jogando junto com o Falcão, inclusive. Era um grande time, mas era um time que taticamente soube se moldar a uma Copa do Mundo em que nas 3 primeiras partidas apenas empatou e foi crescendo conforme a competição. E passados praticamente aí de 82 para 2022, 30 anos, não é isso? 82, 92, 2002, 2022, 30 anos. Se repete para mim o filme. Se repete em cima de uma seleção que tem um talento, que tem um craque, o maior jogador do mundo desses últimos anos, com todo respeito a quem gosta do Cristiano Ronaldo, que é um jogador muito bom, super jogador. Mas o Messi, para mim, é a essência do futebol moderno, a essência do talento, que eu vejo cada dia menos no futebol. E me entristece e me torna saudoso, porque talvez seja Lionel Messi a última expressão de um jogador capaz de decidir uma partida num lance, numa enfiada de bola, que possa intimidar o adversário só pela sua presença em campo. E o Messi é dessa linhada de últimos grandes jogadores. E é o assunto que eu quero conversar com vocês, porque como foi em 82, a Argentina começou mal, perdeu para a Arábia Saudita, mas soube ser humilde, soube se reagrupar, soube se juntar e sob a batuta de um grande jogador, de um monstro sagrado, mas coadjuvado por jogadores que fizeram o Messi melhorar, porque ele também não começou bem a Copa e depois acabou arrebentando. Você via um time operário, um time talentoso. E eu fiz questão de levantar aqui a ficha de muitos desses jogadores que jogaram, porque é incrível como as coisas passam. E eu falo isso com o coração apertado, porque é isso. A gente já vai chegando aí num meio de vida, a gente começa a sentir saudade daquilo que a gente viu, né? Mas o tempo passa para todo mundo. Eu ontem, vendo a final da Copa, vi levando a taça 2 jogadores que eu vi jogar em 86, quando a Argentina foi campeã no México. O goleiro Pumpido e o volante Batista.
daquele time que ainda tinha Jorge Valdano, Burruchaga, Olaticoechea, enfim, Brown, Ruggeri, Clausen. Era um grande time o time argentino, mas não era o melhor time. Era um time que tinha um monstro, tinha um ET, que era Maradona. Mas o resto do time, como esse que ganhou da Argentina, era um time muito competitivo. Mas você via nessa seleção que jogou ontem uma mescla muito grande de um gênio que não jogará mais Copa do Mundo, tem 35 anos de idade e, portanto, não estará no próximo Mundial, para nossa tristeza, Lionel Messi. Mas você tem, além dele, Ângelo Di Maria, que também fez seu último Mundial e saiu por cima de uma geração que eu diria que passou por cima da geração brasileira. O Brasil não foi páreo para essa geração argentina, que ganhou a Olimpíada, que ganhou a Copa América e que agora ganha um Mundial. Mas você tem Julián Álvares, 22 anos de idade. Você tem Lautaro Martínez, 25 anos de idade. Rodrigo De Paul já não é tão jovem, mas tem 28 anos, tem pelo menos mais uma Copa. Você tem o goleiro Emiliano Martínez, que é jovem para goleiro, tem 30 anos de idade. Enzo Fernandes, revelação da Copa do Mundo, com 21 anos de idade. McAllister tem 23 anos de idade. Você tem Christian Romero, 24 anos de idade. Você tem Molina, 24 anos de idade. Você tem Montiel, com 25 anos de idade. Palácios, com 24 anos de idade. Jogadores que foram importantes porque deram um equilíbrio. E eu transfiro esse comentário para o Vasco, porque acho que a gente precisa entender definitivamente que o futebol, ele muda, está mudando. O futebol mundial perde as suas referências, perde os seus talentos, perde jogadores geniais. Mbappé é um grande jogador, é um jogador extraordinário também. Jovem, talentoso, tem 23 anos de idade, vai jogar pelo menos aí mais duas, se cuidar, mais 3 Copas do Mundo. E é um jogador que tem a força como principal ingrediente. Mas eu falo do talento puro, que não depende da força, como o Lionel Messi. Messi é um jogador que aos 35 anos de idade estava ontem dando cabeçada na linha de fundo para salvar ataque francês. Focado não só se vangloriando do fato de ser talentoso, de ser abençoado por Deus, mas necessário ser também atleta. Por isso que um jogador de muita idade não rende. É difícil um jogador acima de 34, 35 anos render, ser protagonista. É o caso que a gente vê de muitos jogadores que chegam, como o Nenê, por exemplo, muito talentoso, muito importante. A gente vê nitidamente que ele é diferente. Mas a parte física não é o aeróbico, não é o correr, porque ele corre muito. É a força. O tempo é implacável, caros amigos. Para todos vocês será. Já falei isso. Hoje, se eu corro 3, 4 quilômetros, eu corria 8, 10. Hoje, se eu caminho 1h30 na esteira, eu caminhava 3. Se eu subo montanhas, uma só por semana, eu subia 5, 6. Se eu subia 20 andares de escada, hoje eu subo 6, 7 e me canso. É a vida, cara, não tem jeito. Então eu acho que a gente tem que começar a repensar em como no Vasco montar uma equipe capaz de ser competitiva, de ser forte. Porque os talentos a gente não vai ter. E quem os tem? Quais são os clubes que tem aqui no Brasil um jogador que você olha e fala assim, não, esse cara aí... Você tem no Palmeiras o Dudu, que é um jogador talentoso, sim, mas é um jogador, né, que não passa daquilo. E tá bom, mas tem um time muito bem montado pelo Abel Ferreira. O Flamengo tem, para mim, o melhor jogador do Brasil, que é um uruguaio, que é o Arrascaeta, que é um meia das antigas, que provou no último jogo do Uruguai na Copa do Mundo, ficou no banco, quando entrou, decidiu o jogo. O Flamengo tem outros grandes jogadores, o Everton Ribeiro é muito bom jogador, o próprio Gabriel Barbosa, apesar de ser muito controverso, é excelente, o Pedro é excelente jogador. O Flamengo tem grandes jogadores, isso não há dúvida, mas nem sempre ganha, como foi no ano passado, mesmo com todos esses ingredientes. Você vai a São Paulo, o Santos, só molecada, o Corinthians
jogou a final da Copa do Brasil contra o Flamengo com Cássio, Fagner, Gil Balbuena e Fábio Santos. 5 veteranos. 5 veteranos. Renato Augusto no meio-campo, veteranos. Não tendo renovação. Tem ali o Duqueiroz, que sai um pouquinho. Tem o Yuri Alberto, que veio de fora, que é jovem também, que é um excelente centroavante, mas você não tem uma grande renovação. Você vai para o Grêmio, é Diego Souza, é Lucas Leiva, enfim, é um time velho, com Kahneman, Jeromel, que vai ter que se renovar para o brasileiro. O Inter fez sucesso rejuvenescendo seu time, com o Pedro Henrique, com o Alemão, com o Wanderson, jogadores jovens, desconhecidos, e que entraram. E eu estou dizendo isso aqui porque, claro, eu quero ver o Vasco com grandes jogadores. Mas eu pergunto, onde estão esses grandes jogadores? Ontem, a gente viu um time que tinha um 10, um jogador de muito talento. Aliás, 10 nos dois times, mas coadjuvantes muito fortes. No caso de um clube em que você tem que contratar, é difícil achar. Está se falando muito do Felipe Coutinho. O que eu acho do Felipe Coutinho? Eu sou muito fã do Felipe Coutinho. Acho que o Felipe Coutinho talvez seja o último grande jogador que o Vasco criou. Sim, não há nem comparação com o Alex Teixeira, que é um jogador de pouquíssima temporada, pouquíssimos jogos. O Alex Teixeira chegou agora para o Vasco tendo menos jogos do que o Peck como titular. É um jogador que ganhou uma Série B, talentoso, inteligente, mas o Felipe Coutinho tem muito mais história. Jogou no Liverpool, jogou no Barcelona, jogou no Bayern de Munique. Enfim, é um jogador que tem muito mais talento, jogou Copa do Mundo. Mas o Felipe Coutinho passa uma temporada ruim, uma temporada fisicamente instável. Tem 30 anos de idade, é um cara que ainda dá para jogar mais uma Copa do Mundo e fez muita falta nessa Copa, na minha opinião. É o meia que a gente não teve, é o meia que a gente esperava que o Neymar pudesse ser e não foi. Mas a gente estava discutindo isso ontem, 15 milhões de euros a princípio pede o Aston Villa para liberar. Pô, gente, 15 milhões de euros para um jogador que é uma dúvida física principalmente, é muito pesado. Seria um investimento absurdo, sem dúvida. Seria um investimento grandíssimo. Seria um retorno de marketing extraordinário, fantástico. Seria um jogador que iria alavancar plano de sócios. Mas juro, eu tenho medo. Porque eu não sei o que pode ser do Felipe Coutinho. Eu estive ano passado, antes da Copa, num jogo Brasil e Chile no Maracanã. E eu não estou muito afeito de ir a Maracanã, arquibancada, enfim. Mas fui com a minha filha, com vários amigos. E me emocionei muito quando vi o Maracanã inteiro aplaudir o Felipe Coutinho, que entrou no segundo tempo e fez gol, jogou para burro. Porque eu falei assim, pô, esse cara é ídolo do meu clube. Eu queria muito ver esse cara, levar minha família para ver esse cara jogando com a camisa 10 do Vasco. Mas é duro dizer isso porque a gente fica com medo de como é que está o Felipe Coutinho. Como é que ele estará? Tudo bem, vamos arriscar. Pô, mas arriscar 15 milhões de euros, olha, é um risco muito grande. Mas vocês poderiam me perguntar, mas você não quer um jogador desse porte? Claro que eu quero. Seria muito bom ter um Felipe Coutinho aqui, em forma, capaz de jogar, disposto, abrindo mão de certas coisas, porque sabe que é uma diferença muito grande do Brasil para cá, né? Talvez dê para pagar R$ 1 milhão por mês a ele. Acho que dá. Mas Felipe Coutinho ganha muito mais do que isso. Como é que vai ser essa engenharia? Vale a pena tentar? Será que com o dinheiro que vai gastar com o Felipe Coutinho não dá para contratar 3, 4, 5 jogadores? Poxa, mas espera aí, o Felipe Coutinho não vai voltar para o Vasco? É duro dizer, né, cara? É triste, mas a gente tem que pensar no momento. A gente precisa ser racional nessa hora. E aí vem o que eu também gostaria muito de falar, baseado inclusive nisso que a gente colocou do time argentino com relação a Lionel Messi. O Vasco é um clube pródigo na história de revelar seus jogadores, de criar talentos. Não preciso falar aqui de quantos. Edmundo, Romário, Roberto, Elton, Carlos Germano, Pimentel, Valdir, tem muitos outros, muitos e muitos outros, criados na base, Mazinho, Bismarck, William,
Sorato, todos esses jogadores criados na base e que foram grandíssimos no que fizeram. Então, a gente tem uma geração maravilhosa, o Vasco sem estrutura, agora melhorando um pouco, mas sem estrutura. Continua ganhando, como ganhou do Fluminense sábado, lá no CT do Fluminense, com um time que era praticamente base do Sub-17 no 20. Jogaram GB, Raí, Rayhan, jogou Lucas Eduardo, todos jogadores Sub-20, Sub-17 que jogaram no Sub-20. E aí você vê como o Vasco é rico nisso. E a gente não pode abrir mão disso. Até porque é necessário, claro, e também não dá para botar 90% dos moleques, que a gente já viu que isso não dá certo, sem nenhum jogador, né, de porte. E talvez a gente tenha que discutir um pouco dessa nossa cultura. Eu falei isso ontem no Arquibancada do AV, lá no canal Atenção Vascaínos. A gente tem que discutir um pouco dessa nossa cultura de ver futebol, desses pré-conceitos. O goleiro não pode jogar com os pés. Eu falo muito isso. Sim, falo. Mas estou tentando me adaptar. O volante tem que marcar, o volante tem que brigar. O meia tem que armar jogo só, tem que dar pro cara pifar os atacantes. Jogador de lado de campo tem que estar sempre indo pro fundo. Quem marca é defensor, quem ataca é atacante. Coisas que a gente precisa mudar no futebol, pelo menos na nossa ótica. E eu estou dizendo isso aqui na boa para todos vocês. A gente precisa ver se de repente, pela escassez ou pelo investimento grandíssimo, se vale a pena. Eu dou sempre o exemplo do Liverpool. Aquele Liverpool que tinha Mané e Salah nas pontas, Roberto Firmino por dentro, e 3 jogadores de meio campo, características de volante, mas que eram jogadores de meio campo. Henderson, Fabinho e o Hinaldo. Time que foi campeão europeu. Que os caras se completavam, marcavam, cercavam, mas saíam para o jogo, alimentavam. Tinha um Firmino que vinha um pouco mais atrás, Mané e Salah entrando em diagonal. Então era um time sem uma grande estrela, um jogador fora de série. Mo Salah passou a ser depois um grande jogador, mas que conseguiu, pela tática, pela montagem, pela entrega dos jogadores, pela obediência, pela visão do seu treinador, ganhar títulos. Então, eu fico pensando se, primeiro para um clube que é difícil, seleção já está complicado, para um clube que é difícil, se não vale a pena a gente apostar muito mais na inteligência tática do treinador, ou de quem pensa o jogo, de aproveitar as valências dos seus jogadores e pensar assim, pô, mas a gente não tem um 10 fixo. Tá, aonde ele tá? Porque a gente pode dizer, o Franco Fagundes, jogador 10 do Nacional de Montevidéu. Grande jogador, você conhece? Eu não conheço, mas eu confio. Se você tem tantos profissionais de scout que viram e não são 2, 3, são vários. O Vasco fechou ontem uma parceria com uma nova empresa de scout. O maior banco de dados que possa ter com todas as ligas do mundo, o Vasco tem. E aí você tem a observação no jogador que todos dizem que é bom. Mas existem fatores. Fator adaptação, fator clima, fator jogo, maneira de atuar. Né? Tudo isso pode pesar no desempenho. São variantes, é como o Felipe Coutinho. A certeza de que ele venha pelo que ele fez e não pelo que ele faz no momento. Então é um jogador que pode muito bem dar certo, claro, porque é muito talentoso, mas a gente comenta em cima do que a gente viu e não do que recém a gente está observando dele. Isso para jogador jovem, que a gente conhece pouco, e para jogador mais velho, eu falei disso ontem, aqui no Ave Mais, essa questão até de um certo preconceito de novo, porque o jogador não tem nome. Então, na ausência de um cara para essa posição, não dá para trazer o Felipe Coutinho. Por que não? Um meio-campo, né? Que tenha, vamos lá, o Jair do Atlético Mineiro, que eu acho um excelente jogador, é um segundo volante, é um primeiro volante, é um cara que se movimenta. Tê-lo ao lado do Andrei e do Marlon Gomes. Pô, Flávio, mas e aí, quem vai armar nesse time? Os três. Os três num bom esquema, com valências, tendo uma referência como Pedro Raul, de repente 2 jogadores de velocidade para esticar o jogo. A Copa do Mundo tá aí com o Brasil. O Neymar foi nosso meia, nós jogamos com 2 jogadores no meio, Casimiro e Paquetá. Com 3 atacantes e uma defesa mais posicional. Mas de repente você pode equilibrar, você pode ter 2 laterais que avancem, mas que tenham um pouco mais de consciência tática. Não precisem ser Alexander-Arnold e Robertson no Liverpool, que atacam tanto.
Então eu estou colocando isso para vocês porque eu acho que a gente precisa aproveitar sim os nossos jovens. A gente não pode pensar que tem que contratar 11 para ser 11 titulares, não. A gente pode utilizar os nossos jovens num time mais completo, e claro que precisa. Não dá só o Pedro Raul. O Vasco precisa de um goleiro, o Vasco precisa de um lateral direito, o Vasco precisa de um zagueiro. Na minha opinião, precisa até de um primeiro volante. Precisa de um atacante de lado de campo. Precisa de pelo menos mais 5, 6 reforços para esse início. Depois montar mais. Tem que ter pelo menos mais uns 15 jogadores. Então, você consegue ter, de repente, nesses jovens, e agora é a hora deles. Porque eles vão estar com um treinador que os potencializa, porque o Barbieri sabe fazer isso. A gente vai ter um treinador que vai tentar dar a eles características importantes para o esquema do Barbieri, em que eles são fundamentais pela saúde. Lembra quando eu falei lá no início? Porque mesmo um jogador de 34, 35 anos precisa estar bem. Porque se esse jogador não está bem fisicamente, se ele é atropelado pelos mais jovens e pelo adversário, infelizmente, a carreira dele está fadada a terminar. É o que vai acontecer com o Nenê, provavelmente. O Nenê não deve jogar com o Barbieri. Não vai ser titular. Tem 4 meses e todo mundo sabe que a parte física já não dá mais. E volto a dizer, não é parte física de gás, não, porque ele corre muito. Eu digo a parte de força. Força, potência, duelos. Não dá mais pro Nenê. Não dá, infelizmente. É o que eu falei da idade. Pesa muito. Porém, a gente precisa entender que um Figueiredo, que um Ignaldo, por que não? O jogador que eu mais critico, por que não um Peck? Por que não o Paulo Vitor na lateral esquerda? Tem 21 anos. Jogou mal? Sim, jogou mal. O Henrique também estava jogando muito mal no Vasco. Eu critiquei demais o Henrique. Tá lá, titular no Lyon. Então tem alguma coisa que também acontece aqui que as coisas morrem. Quem sabe isso não mudou agora? Quem sabe? Né? Possa ter mudado com o Barbieri, com o Abel, com essa nova gestão do Vasco. Então o que eu queria colocar para vocês é que, com dor no coração, com a despedida de Lionel Messi de Copa do Mundo, talvez a gente não veja um camisa 10 central como ele por um bom tempo, que é uma posição que vem se escasseando demais, e a gente tem que pensar isso pro Vasco. Ou investe no Felipe Coutinho, 15 milhões de euros, eu acho muito dinheiro. Acho muito dinheiro. Numa outra condição, eu acho que valeria a pena. Dá um tempo para ele melhorar, ele tem se lesionado, não foi à Copa por conta de uma lesão, mas sem falsas impressões e ilusões para o torcedor, porque eu acho isso uma maldade. Não tendo um 10 típico, vamos lá, o Rojas, meia do Racing, excelente jogador. Se puder vir, acho que preenche essa lacuna, mas já soube que o Rojas é meio preguiçosão para fazer a recomposição e isso está pesando até numa escolha. Já o outro menino é um meia atacante, é um jogador mais de chegada de área, não é o clássico de montagem de time, é um jogador mais de, né? Ele não é o Riquelme. Ele não é o Riquelme. Ele é, quem eu diria? Ele é o Edmundo, que é um meio atacante, que joga de segundo atacante, vem atrás, faz a coisa acontecer, mais ou menos aí. Então eu vejo que existem jogadores para essa posição, mas na ausência deles, talvez a gente tenha que confiar no trabalho que está sendo feito pelo treinador. Vamos tentar, vamos experimentar no Campeonato Carioca. Quem sabe a gente não tira da cartola um jogador, sabe, um jogador que eu gosto, mas que não vai ser aproveitado agora. O Estrela, jogador da base do Vasco, é um 10 mais clássico, esse 10 que pisa na área, é um cara que tenta, sabe? É um cara grande, bom de cabeça, bom de chute, é uma futura estrela, fazendo aí alusão ao seu nome. Então eu acho que a gente precisa, primeiro, prestar reverência ao Messi, prestar reverência aos grandes camisas 10 de toda a história, e vi muitos, e tenho muita saudade dessa posição a cada dia mais escassa. Mas um dia ela volta, como os pontas estão voltando, um dia ela volta. Futebol assim também é muito cíclico. Mas que para o Vasco a gente tem um exemplo da juventude ao redor do grande nome. E se não tiver o grande nome, que eu digo, o nome mesmo, o nome porque ele é conhecido, e não o nome como futebol, que é hoje a minha visão. Eu estou muito mais afim de um time competitivo do que um time recheado de nomes que não existem. Não existem esses nomes todos no mercado que possam juntar-se e formar uma seleção. Não, não tem. Porém, talvez a gente tenha que mudar um pouco esse conceito. De ser um Liverpool, de jogar com 3 meias, 3 volantes e que joguem futebol. O Andrei Santos é a nossa maior referência.
Jogador que é primeiro e segundo volante, foi vice-artilheiro do Vasco, mostrando que o futebol moderno é capaz de você ter um volante que pise na área, um volante que arme jogo. Vamos esperar. Agora a gente tem um intervalo sem futebol, vai ser uma loucura esse noticiário da semana, vai ter a parada do Natal, volta a semana que vem, tem a parada do final do ano e a partir de janeiro, pau dentro, para a gente poder ter um time dia 14, cobrar da direção contratações, muita coisa está lançada aí, muitas redes, e a gente espera que novidades possam vir. Da montagem de um time que pode ser que não tenha um grande craque internacional, que está difícil achar, mas que seja um time competitivo, capaz de dar alegrias e principalmente a cobrança que tem que ser feita a 3 personagens, Barbieri, Abel e Paulo Brax. Vocês disseram, para o torcedor não sofrer mais. Tomara que isso possa acontecer. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante, bem cedinho hoje, porque ao meio-dia eu estarei na coletiva de Pedro Raul, não será ao vivo. A gente vai cobrir a coletiva de Pedro Raul, apresentado no Vasco. À noite a gente vai trazer na nossa tradicional live e vai ser um prazer contar com você. Qualquer informação a gente traz aqui no canal Ave Mais, num boletim à tarde, a gente vem trazendo essas informações. Pedindo a você, por favor, que se inscreva no canal, estamos quase chegando a 65 mil aqui. E que você também possa ser inscrito no canal Atenção Vascaínos. Faltam menos de 2 mil para a gente chegar a 200 mil. Ajude a gente para a gente chegar até o final do ano com essas 2 marcas. Cotize aí seus amigos, chame amigos, parceiros, para ajudar a gente aqui. São marcas importantes, que seria muito legal pelo esforço que a gente faz, que a gente tivesse isso. 2 mil para chegar a 200 mil no AV1 e praticamente aqui 1.000 e pouco para a gente chegar a 65 mil. Aliás, menos do que isso. A gente está precisando de menos do que isso. A gente está precisando aí de 230 para chegar a 65 mil. Seria bem bacana. Grande abraço. A gente se vê durante o dia. Tchau.